20 mil por mês. É isso mesmo que você ouviu. Dentro desta aula aqui eu vou te mostrar como você pode, aí do conforto da sua casa, faturar 20 mil reais por mês com a profissão do futuro. Mas antes disso, eu preciso te dar algumas dicas importantes aqui. Primeiro, se você estiver assistindo essa aula no celular e puder tirar essa aula do celular, colocar essa aula numa TV, colocar num computador e assistir do computador, você vai elevar o teu nível de aprendizagem 10 vezes mais do que quem assiste no celular. E eu vou te explicar por quê. Quem assiste no celular, normalmente, está assistindo, entra uma mensagem de WhatsApp, entra uma notificação de uma rede social e o sujeito está ali vendo a aula e lendo as notificações e acaba dispersando, acaba se desconectando do conteúdo. Para que você tenha 100% de aproveitamento e eleve o seu conhecimento, deixa o seu celular de lado, conecta isso numa TV ou num computador que você vai ter muito, mas muito mais aproveitamento. Então essa é a tua oportunidade, estou te dando a dica, é uma dica de ouro, hein? E outra coisa, papel e caneta na mão. Eu vou te dar muitos insights, muitas dicas aqui que vão gerar transformações significativas para você. Então, papel e caneta na mão, o bom e velho papel e caneta vai fazer com que você anote insights. Não confia na memória, porque possivelmente você vai esquecer. Fechado? Então olha só, vamos lá. 20 mil reais por mês. Os 3 modelos de negócio que podem fazer você faturar muito. Que pode fazer você aí da sua casa, na profissão do futuro, faturar 20 mil reais por mês ou mais. Pode ter certeza absoluta disso. Antes de mais nada, eu preciso dizer para você o seguinte. Nos próximos minutos, o meu principal objetivo aqui com você é fazer com que você possa conhecer, é fazer com que você possa entender, mas principalmente descobrir e dominar, tá? Dominar conceitos, técnicas, ferramentas que têm aplicabilidade rápida e prática através de uma metodologia que a gente aplica com o objetivo de fazer com que você entenda pontos-chave para que você possa desbloquear o que te impede de você conseguir alguns objetivos específicos, como por exemplo, liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade de relacionamentos, liberdade de interação, de comunicação, você ter mais consistência ao se relacionar e se comunicar com as pessoas. Para quê? Para que você tenha relacionamentos que não só valem a pena ter, valem a pena manter e são duradouros, tá? E diante de todo esse cenário, eu quero ainda que você possa manter total consciência e principalmente equilíbrio, tá? Das suas emoções, dos seus desejos, dos seus sentimentos, mesmo que você esteja enfrentando uma situação de estresse, mesmo que você esteja enfrentando uma situação extremamente complexa. Não importa o nível de complexidade da situação. Eu quero que você compreenda esses conceitos, eu quero que você tenha isso tudo muito claro para que você possa usar essas ferramentas, essas técnicas, essas estratégias quando você precisar, não importa qual seja o cenário. Compreende? Então assim, de novo, do iniciante ao avançado, essa aula é para você e o meu objetivo nos próximos minutos é que você saia daqui com esse nível de conhecimento. Tá? Conhecimento profundo, conhecimento que efetivamente vai fazer a diferença na tua vida, conhecimento que, se aplicado por você, vai te trazer um resultado muito significativo. Tá? E eu quero também te mostrar os meus frameworks. Eu quero te mostrar o passo a passo. Mas é um passo a passo nada complicado. Primeiro, é algo exclusivo e eu quero te mostrar algo que simplifica o comportamento humano, simplifica a psique humana. Com qual objetivo? Com o objetivo de que você possa caminhar seguindo um passo a passo. Vou te mostrar 4 passos específicos da nossa metodologia para você entender. Então não é nada muito complexo, tá? Existe uma profundidade, existe base científica. Eu vou falar aqui para vocês de ciência, trazendo dados que fundamentam o que eu vou apresentar para vocês, tá? E dentro de todo esse processo, você, a partir daí, vai conseguir naturalmente, aplicando esses 4 passos, alcançar resultados
e resultados que você espera, que você deseja, que você sempre esperou, que você precisa, que você não aguenta mais não ter esses resultados. Então, a gente vai fazer tudo isso aqui ao longo da nossa aula. Para quê? Para que você adquira esse conhecimento e consiga colocar em prática. Combinado até aqui? Então, fica comigo, fica atento que a gente vai trazer tudo isso para você aqui na aula. Outro ponto importante. Não sei se você está chegando aqui agora, não sei se você já me conhece ou já me segue nas redes sociais, independente de qualquer coisa, quem é o Sullivan França, né? Então eu posso dizer para você que, como você vê aqui em cima, ó, Slack, né? A Slack desde 2002. Então a Slack é uma empresa fundada por mim lá em 2002, tá? Eu vou contar um pouco da minha história para você ao longo da nossa aula aqui também para você ir entendendo. Desde 2002, então nós estamos falando aí de 23 anos, né? Então, nos últimos 23 anos eu tive oportunidades incríveis de trabalhar com milhares de pessoas. Então hoje esse número aí chega perto de 100 mil pessoas. E quando eu digo 100 mil pessoas, são 100 mil pessoas reais, né? Não é como muitos dizem por aí, já atuamos com 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Conversa fiada. Então olha só, são 98 mil pessoas, perto de 100 mil pessoas ao longo de 23 anos de atuação e atuando em diversos países, como você pode ver aí, Chile, Peru, Colômbia, Brasil, também teve Argentina, México, Estados Unidos, Portugal, países que eu nem coloquei aí, tá? E esse processo, essa oportunidade que eu tive de trabalhar com mais de 98 mil pessoas, eu pude entender a psique dessas pessoas, entender o comportamento humano, entender como essas pessoas funcionam, entender os seus anseios, seus desejos, as suas frustrações e conseguir apoiar essas pessoas em uma jornada de transformação. Então, o que a gente observa, né? Seja dentro de empresas como a gente já atuou e atua, BMW, Toyota, Mercedes, Hyundai, Ipiranga, Rumo, Colgate-Palmolive e muitas outras empresas, além de órgãos governamentais como a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a AGU, Advocacia Geral da União, o Superior Tribunal Militar, o STM, a Polícia Federal e muitos outros, né? Veja, não só nas empresas nacionais e multinacionais, como órgãos públicos, a gente atuando visando sempre o desenvolvimento dos colaboradores, né? Trazendo para eles uma consciência muito mais ampla e muito mais profunda de quais são os elementos que impactam na performance humana, quais são os elementos que impedem as pessoas de terem resultados. Então, quando eu digo 98 mil pessoas, foram não só em programas fechados para empresas nacionais e multinacionais, não só para órgãos públicos, como eu coloquei aí para vocês, mas também turmas abertas, né? E naturalmente, no fim dessa aula, eu vou te mostrar aqui uma oportunidade, óbvio, de você continuar evoluindo na sua jornada de crescimento e de desenvolvimento. Eu vou te mostrar o que você pode fazer para, além desta aula, além de colocar em prática tudo que eu vou te apresentar aqui, como é que você pode dar continuidade nesse teu processo de crescimento e desenvolvimento? Como é que você pode avançar e conquistar ainda mais do que você vai ser capaz de conquistar com o conteúdo que você vai levar dessa aula? Então, eu gosto de fazer essa introdução e te dizer quem é o Sullivan França para você entender que eu não sou um infoprodutor, eu não sou mais um cara vendendo um curso na internet, a gente tem uma história de 23 anos de mercado, desde 2002, tá? E o importante é o seguinte, quando eu digo desde 2002, eu te faço um convite. Quando terminar essa aula aqui, vai no Google e põe meu nome lá, Sullivan França. Você vai entender o histórico, você vai conhecer vários outros projetos que eu encabecei, como por exemplo um programa na Record durante 4 anos. Então existe uma série de outros fatores que você entende, né, a trajetória de um profissional. Então eu te faço um convite, faz uma busca no nome no Google, você vai ver todo o nosso histórico, todas essas empresas a gente atuando, todos esses órgãos a gente apoiando. Então o nosso processo de desenvolvimento ele tem base científica, ele tem profundidade e ele traz sobretudo um desenvolvimento consistente para quem passa por ele. Então eu te convido também a fazer essa busca para você poder constatar o que eu estou falando aqui. Não acredite em mim, procure, né? Aprofunde-se sobre esse conhecimento e certamente você vai entender que você não está falando com alguém que chegou aqui ontem, né? Eu brinco que eu estou aqui desde quando a internet era mato. Afinal de contas, nós estamos falando aí de 23 anos de trajetória. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui com você e, como eu digo,
Trabalhar com as pessoas é sempre uma oportunidade incrível. E você que chegou aqui pela primeira vez, está me dando mais uma oportunidade incrível de trabalhar com você, de te apoiar na tua jornada de crescimento, na tua jornada de desenvolvimento, na tua jornada de evolução. E eu, aqui nessa aula, vou pegar na tua mão para que você possa seguir passo a passo. Vou me dedicar ao máximo para te entregar valor nessa aula, te entregar conhecimento profundo. E de você, eu não espero nada mais do que foco e atenção, com papel e caneta na mão. Fechado? Então vamos lá. Seguinte, dentro de todo esse processo, saiba que nem sempre foi assim, tá? Pois há alguns anos eu era exatamente como você. Exatamente. Eu tinha minhas dúvidas, eu tinha minhas vontades, eu tinha meus desejos, por vezes perdia foco, por vezes não tinha disciplina, por vezes estabelecia um objetivo e não alcançava, por vezes estabelecia uma meta e não seguia, como todo ser humano. Até que tudo começou a virar em 1998. Então, eu costumo dizer que 1998 foi o ano da virada. E se 1998 foi o meu ano da virada, este ano é o seu ano da virada. Agora que você está tendo contato com esse conhecimento, agora que você está entrando aqui nessa aula, este pode ser definitivamente o ano da sua virada, como o meu foi em 1998. Em 1998, eu tomei contato com o primeiro processo de desenvolvimento humano. Foi quando eu fui atrás de conhecimento que pudesse me proporcionar desenvolvimento. Eu fui trabalhar o meu autoconhecimento. Eu fui entender o que de fato me ajudaria em um processo de crescimento, o que me ajudaria em um processo de desenvolvimento. E aí eu comecei a conhecer algumas metodologias. Comecei a entender como é que eu poderia me beneficiar de conhecimentos que facilitasse definitivamente o meu processo de crescimento. De crescimento profissional, de crescimento como cidadão, de crescimento como pai, como marido, como empresário. Como é que eu poderia me desenvolver? E aí eu comecei a observar que existiam dezenas de fatores que eu poderia estudar, existiam dezenas de conhecimentos que eu poderia colocar à mão e aprender. E aí eu fui começar a fazer esse processo de desenvolvimento e tudo isso eu vou mostrar para você aqui nessa aula. Tudo isso eu quero trazer para você aqui nessa aula. Outro ponto importante, que eu também acreditava, que eu não era bom o suficiente para merecer um relacionamento saudável. Então eu não entendia o quanto eu era bom. Eu não tinha clareza das minhas qualidades. Eu não tinha clareza das minhas forças. E isso me sabotava em relacionamento, isso me sabotava financeiramente, isso me sabotava em dezenas de fatores. Tá? Eu também tinha um pensamento que todo relacionamento acaba em sofrimento. Olha isso. Como você pode ter um pensamento que todo relacionamento acaba em sofrimento e seus relacionamentos serem bons? É praticamente impossível isso acontecer. Por quê? Porque o teu padrão de pensamento leva a um determinado padrão de sentimento que conduz a um padrão de comportamento. É efeito cascata. Padrão de pensamento, padrão de sentimento. Não, penso, sinto, ajo. Penso, sinto, faço. Então, se eu penso desta forma, o que eu sinto não pode ser positivo. E a consequência disso não pode ser um comportamento positivo. Então, tudo isso vai degringolando relacionamentos, vai gerando um efeito cascata e vai prejudicando todos esses fatores. Outro ponto importante, as pessoas só vão me machucar. Então você imagina que o sujeito carrega o paradigma de que as pessoas só vão te machucar, que as pessoas não são confiáveis e que todo relacionamento acaba em sofrimento. Qual a chance de um relacionamento com este cenário ser bem sucedido? Mínima, concorda comigo? Muito, mas muito, muito pequena. Analisa se você se identifica com um desses fatores aqui, tá? Outro que eu carregava, eu nasci assim, eu não vou mudar. A famosa Gabriela, já viu isso? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não vou mudar. O processo de vida ele é cíclico, a gente está constantemente em processo de crescimento e de evolução. E quem não tem a capacidade de fazer isso, está fadado ao fracasso, em diversos aspectos, sejam pessoais, profissionais, relacionais, não importa qual seja, Então, eu carregava esse pensamento. Todo pensamento que eu tinha, eu sempre perco o controle em situações de estresse. Se você generaliza dizendo que você sempre perde o controle em situações de estresse, como é que você vai conseguir se controlar emocionalmente numa situação de estresse? Como é que você vai conseguir manter a calma? Como é que você vai conseguir manter foco e atenção
para conseguir lidar com situações que são estressantes ou com ambientes estressores. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Então, esse pensamento ele me conduzia a ter comportamentos explosivos, tá? Outro pensamento que eu carregava, sentir emoção é sinal de fraqueza, é coisa de frouxo. Olha isso. Olha isso. Né? Perceba esse nível de pensamentos. Eu coloquei aqui para vocês 6 pensamentos em cada tela, estamos falando de 12. Mas eu posso dizer para você o seguinte, isso foi o que eu identifiquei logo no início da minha jornada de crescimento e desenvolvimento. Com o passar do tempo eu fui aprofundando, eu fui entendendo. Aqui eu coloquei 12, mas eu garanto para você, tinha mais de 100. Eu tinha mais de 100 pensamentos automáticos, limitantes e sabotadores. E aí eu posso te dizer assim, 10, 12 pensamentos com relação à alimentação, 10, 12 pensamentos com relação a relacionamento, 10, 12 com relação ao estado emocional, a comunicação, as minhas capacidades. Eu tinha 10, 12 limitações com relação a dinheiro, a prosperidade financeira. Eu tinha vários sabotadores que funcionavam de maneira inconsciente, como pensamentos automáticos. E a partir do momento que eu consegui entender isso, a partir do momento que eu consegui decodificar o que eu tinha na minha programação mental, eu comecei a entender esses fatores e eu comecei a dar sentidos diferentes para esses pontos. E quando eu passei a dar sentidos diferentes para esses pontos, eu consegui gerar uma transformação significativa com uma visão praticamente 360 graus. É isso mesmo que você ouviu. Eu consegui fazer uma transformação basicamente ali 360 graus. Vou mostrar aqui para vocês, presta atenção. O que eu consegui fazer dentro de um cenário como esse, tá? Eu consegui, vamos ver se sai aqui, tá ligado? Tá ligado. Eu consegui fazer um cenário que era mais ou menos isso aqui para você entender. Ó, eu consegui atuar de maneira visando 360 graus na minha vida. Então eu consegui fazer uma análise do ponto de vista profissional, eu consegui fazer uma análise do ponto de vista pessoal, eu consegui fazer uma análise profunda do ponto de vista financeiro, eu consegui fazer uma análise muito profunda do ponto de vista relacional. Então eu fiz um trabalho sobre uma perspectiva de 360 graus na minha vida. E para cada uma dessas áreas, eu saí com ações, eu saí com algumas coisas que precisavam ser feitas. A partir do momento que eu consegui entender isso, eu tive ramificações de ações que eu precisava executar. E aí eu saí efetivamente empenhado, dedicado, né? Focado em fazer esse processo de transformação. Focado e dedicado em observar esses aspectos e fazer o seguinte, cara, peraí, eu preciso modificar isso. Eu preciso fazer ajustes. Né? Eu preciso, e a partir do momento que esse processo ele vai acontecendo, você melhora a saúde, você melhora naturalmente suas finanças, você melhora a sua performance, você melhora a sua motivação, você passa a ter mais engajamento, você passa a ter mais conhecimento, você passa a ser uma pessoa que tem em diversos fatores da vida uma capacidade maior de geração de resultados. Por quê? Porque eu entendi profundamente quais são os sabotadores. Sabotadores. Eu entendi efetivamente quais são os sabotadores. O que me impedia de ter resultados significativos. O que efetivamente me impedia de alcançar aquilo que eu tinha capacidade. Eu só não acreditava na minha capacidade, mas eu tinha capacidade. Eu tinha total controle, eu tinha forma de conseguir isso, mas eu não conseguia, simplesmente eu não conseguia sair de onde eu estava e eu não conseguia chegar aonde eu queria chegar, eu não queria chegar aqui, sabe? Eu não conseguia ter resultados, por quê? Porque no meio do caminho eu tinha pensamentos aqui que iam sabotando significativamente o meu processo de crescimento. Então quando você não consegue fazer isso, você simplesmente vai estagnar. E esse processo de estagnação, ele durou muitos anos. Eu carreguei isso durante muitos e muitos e muitos anos, simplesmente por não ter essa capacidade, né, profunda de autoconhecimento.
Tá? E tudo isso prejudicou significativamente em diversos resultados, em diversas áreas, como eu mostrei para vocês, dentro de uma visão 360 de vida. E aí esse processo inteiro, óbvio, como eu disse, né, eu coloquei aqui 12 para vocês, mas tem muito mais, mas muito mais do que 12 coisas que impactavam de fato a minha vida. E aí eu comecei a entender que a vida ela nos esconde 3 grandes segredos, tá? E que poucas pessoas elas têm acesso ou sequer elas sonham que esses segredos existem. Elas não têm acesso, às vezes elas não estão dispostas a buscar esse acesso, elas não estão dispostas a buscar esse conhecimento. Observe o seguinte, eu comecei aqui dizendo para vocês que tudo que aconteceu ou tudo que acontece com você não é culpa sua. Né? Muitas vezes são informações equivocadas disponibilizadas na internet e assim sucessivamente. Então eu fui dizendo ali que nada daquilo é culpa sua. Mas por um outro lado, observe o seguinte, até aqui eu posso dizer que não é culpa sua, mas a partir do momento que você tem este conhecimento que eu estou disponibilizando para você, a partir do momento que você começa a compreender isso que eu estou trazendo aqui para você, a partir do momento que você começa a entender isso aqui que eu estou trazendo para você, e a partir daqui você não faz nada, agora a responsabilidade é 100% sua pelo seu não crescimento, pela sua não transformação ou pela sua estagnação, por permanecer exatamente onde você está. Se entra ano, sai ano e você não tem mudanças significativas, seja na carreira, seja em relacionamento, seja na vida financeira, seja na vida pessoal, a partir de agora que você tem contato e tem conhecimento, sim, a responsabilidade de fato, ela passa a ser sua. A responsabilidade é totalmente sua. Enquanto você não tem conhecimento, é o famoso não sabe que não sabe. Né? Quando você não sabe que não sabe, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você passa a saber, aí você já começa a ter um problema significativo nesse teu processo de aprendizagem. Porque agora a responsabilidade, você não é mais alguém sem conhecimento. Agora você é alguém com conhecimento que não dá passos de evolução. Aí a responsabilidade passa a ser sua. Dentro desse cenário todo, eu, pela primeira vez eu vou compartilhar dentro de uma aula o meu método. Eu vou apresentar para você que está aqui comigo o que eu já apresentei para mais de 98 mil pessoas. E essas mais de 98 mil pessoas fizeram e conseguiram alcançar resultados gigantescos, grandes resultados, tanto pessoais quanto profissionais. Então é a primeira vez que a gente vai disponibilizar isso gratuitamente na internet, mas eu posso te dizer o seguinte, aplicando você vai ter resultados muito próximos de mais de 98 mil pessoas. Os resultados que essas pessoas já tiveram e que essas pessoas já conquistaram. Se você está até aqui comigo, se você chegou até esse ponto da aula, eu tenho certeza que você já viu muita coisa aqui na aula que você não está acostumado a ver por aí. Você viu aqui um papo reto, direto, sem enrolação, te entregando um conteúdo profundo. Eu tenho certeza que você já percebeu isso. E se você percebeu isso até aqui, saiba que daqui para frente, como a gente diz aqui no Brasil, né? Eu tenho um amigo português que ele gosta muito dessa expressão. Ele diz assim, eu gosto muito de uma expressão do brasileiro, quando o brasileiro diz assim, o buraco é muito mais embaixo. Né? Então, eu posso te dizer que se você viu o valor até aqui nessa aula, você pode ter certeza que daqui para frente, o buraco é muito mais embaixo. Tá? A gente vai entrar num nível muito mais profundo agora. E se você ainda não pegou papel e caneta, vai buscar o papel e caneta. Porque você não pode confiar na sua memória. Confiar na sua memória, ela vai te trair. E você vai desperdiçar o conteúdo que você está tendo aqui na aula. Então pega papel e caneta, que certamente você vai ter muita coisa aí para anotar. Você vai ter muitos insights e que vão te trazer resultados significativos se aplicados imediatamente. Fechado? Dentro desses passos, é importante a gente entender o seguinte, o que é o explorar? O explorar é o que mais te incomoda. Por que eu pedi para você pegar papel e caneta? Porque agora é importante o seguinte, você colocar no papel 2 ou 3 coisas que é o que mais te incomoda. Talvez você diga assim, cara, o que mais me incomoda é o relacionamento que eu tenho hoje. Talvez o que mais me incomoda é a falta de dinheiro que eu tenho hoje. Talvez o que mais me incomoda é você, de repente, não conseguir guardar dinheiro. Você consegue pagar as contas, mas você não consegue fazer reserva. Talvez você diga que o que mais te incomoda hoje é o seu peso. Talvez você diga que o que mais te incomoda hoje é o teu descontrole emocional.
sabe? É a gangorra emocional que você vive. Tô bem, tô mal, tô mal, tô bem, tô bem, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal. Como é que é isso? Né? Como é que você lida emocionalmente com os seus sentimentos, com as suas emoções? Então, é relacionamento, é emoção, é emagrecimento, é o seu peso, é o seu corpo que para você não tá legal, é financeiro, o que que é? Coloca num papel o que mais te incomoda hoje. A partir do momento que você sabe disso, a gente vai explorar o seguinte: o que mais te atrapalha no que te incomoda. Então, por exemplo, quando você diz assim, olha, eu não consigo juntar uma quantia em dinheiro. Beleza, você não consegue juntar uma quantia em dinheiro. Isso é o que mais te incomoda. Agora, dentro disso que mais te incomoda, o que faz com que você não consiga juntar uma quantia em dinheiro? Ah, putz, eu todo mês gasto o que estava fora do orçamento. Putz, todo mês surge uma coisa nova. Todo mês eu tenho uma vontade nova, um desejo novo. E aí eu desfoco e não guardo dinheiro. Toda vez que eu vejo uma graninha que sobrou, eu já logo dou um jeito de comprar uma coisa nova. Então, isso é o que mais te atrapalha no que mais te incomoda. Entende? Ah, eu quero emagrecer. O que mais te incomoda? Não conseguir emagrecer. O que mais te atrapalha no não conseguir emagrecer? Ah, putz, eu vou ali como um doce. Eu vou ali e cedo para uma sobremesa. Enfim, você já entendeu o que é o explorar, o que é enxergar. Depois a gente vai olhar o seguinte, agora vamos estruturar um passo a passo. Agora que a gente sabe quem é o inimigo, vamos estruturar um passo a passo de como mudar. E aí eu brinco que aqui no estruturar a gente vai responder as perguntas do Globo Repórter. O que são, o que fazem, como vivem, como se reproduzem, onde é que eles estão. Então, por exemplo, se eu tenho uma questão ali que é uma sobremesa, eu vou estruturar um passo a passo de como mudar isso. Então, como é que eu termino e não dou tempo para ficar pensando ali se eu vou ou não vou comer um doce? Como é que eu termino o meu almoço? Como é que eu termino o meu jantar e finalizo? Levanto da mesa, quebro o estado, corto esse momento. Como é que eu consigo estruturar esse passo a passo? E aqui, dentro desse processo de estruturação, a gente tem dezenas de ferramentas que apoiam as pessoas em cada um dos seus objetivos. Se o objetivo é emagrecer, tem um conjunto de ferramentas. Se o objetivo é financeiro, tem um conjunto de ferramentas. Se o objetivo é melhorar relacionamentos, tem um conjunto de ferramentas. Se é manter mais foco, tem um conjunto de ferramentas. Então tem uma série de coisas que você pode utilizar, técnicas, estratégias, ferramentas, conceitos, tudo baseado cientificamente que vai te ajudar a gerar essa ruptura, a conseguir sair desse estado que te leva para onde você não quer ir. E a partir desse momento, a gente vai para o processo de evolução, analisando o sentimento, analisando as emoções, analisando o pensamento, observando tudo o que acontece para a gente entender a tua estrutura cognitiva e a tua estrutura emocional. A partir do momento que você entende essa estrutura cognitiva e emocional, a gente faz um balanço com intervenções e com ferramentas específicas que vão te ajudar a reestruturar esse processo. E a partir do momento que você reestrutura esse processo, aí sim você começa a ter resultados. Eu sempre digo o seguinte, se você hoje não tem os resultados que você gostaria de ter e vê pessoas tendo os resultados que você gostaria de ter, você só precisa assumir uma coisa, esses resultados são possíveis. Porque se tem pessoas que já alcançaram, eles são possíveis. Se você não está alcançando, é porque você não teve a capacidade, competência, conhecimento e habilidade e apoio para conseguir fazer o que essas pessoas fizeram. É simples assim. Se alguém já conseguiu, significa que é possível. Então, se é possível, você não tem o conjunto de coisas, vamos dizer assim, que essa pessoa tem para alcançar o resultado que ela alcançou. E é por isso que você não alcançou. Então, essa estrutura, esse método, quando a gente trabalha, principalmente no processo de estruturar, com um conjunto de ferramentas, técnicas, habilidades e tudo validado cientificamente, a gente consegue gerar uma evolução e trazer um conhecimento e trazer principalmente resultados, como eu disse no início da aula aqui, que muita gente considera inimaginável, tá? Considera praticamente impossível de ser alcançado. Através dessa estrutura a gente consegue trazer tudo isso para você. Então, esse é o método que eu mostrei para você. Agora, eu vou te dar um gostinho para você sair dessa aula aqui fazendo algo. Mão na massa. Por isso que eu falei pega papel e caneta. Então nós vamos usar a estratégia na prática aqui no passo a passo, tá? Vamos aqui, ó, observa o seguinte. Câmera só em mim agora, tá? Presta atenção aqui, ó.
Eu quero que você use o passo a passo. Eu vou te guiar agora em um processo. Você vai escolher o tema. Eu vou usar ali um exemplo como dinheiro. Mas se você quiser colocar relacionamento, você vai mudar a palavra dinheiro por relacionamento. Se você quiser colocar carreira, você vai trocar a palavra dinheiro por carreira. Se você quiser colocar emagrecimento, você vai tirar a palavra dinheiro e vai botar dieta. Se você quiser botar, vamos pensar aqui, passar num concurso, você vai tirar a palavra dinheiro e vai botar passar num concurso. Ou seja, você vai usar exatamente a mesma estrutura que eu vou te mostrar ali, exatamente, mas você vai colocar a palavra da vez, a palavra do momento. Ah, Súriva, a minha questão é um descontrole emocional. Então você vai tirar a palavra dinheiro e vai colocar descontrole emocional. Ah, Súriva, a minha dificuldade é que eu não sei lidar com os meus sentimentos. Você vai tirar a palavra dinheiro e vai colocar sentimentos. Fechado? Tá claro? Mais claro que isso é impossível. Então bora lá. Seguinte, dentro desse cenário todo aqui, eu vou te mostrar e te guiar no passo a passo. Por isso eu disse papel e caneta na mão. Se você está sem papel e caneta, vai buscar porque você vai precisar, tá? Vai pausando a aula aí e vai me seguindo. Então olha só, quero pegar na tua mão. Eu disse no começo da aula, eu quero pegar na tua mão e te apoiar. Agora, você precisa dar o melhor de você também, né, amigo? Então estou aqui te ajudando. Agora, bora, né? Bora, papel e caneta, porque aí a coisa vai rolar. Senão vai ficar difícil, tá? Seguinte, vamos lá. Primeira pergunta que você precisa responder. Não ter dinheiro gera o que para você hoje? Talvez você diga, putz, não ter dinheiro hoje gera eu passar vontade, gera eu não poder dar para minha família o que ela gostaria, gera eu não poder entregar para minha família o que eles poderiam ter, o que eles merecem ter, o que eu estou afim de ter. Enfim, é pessoal, você precisa responder isso, tá? Pergunta 2. Não ter dinheiro te impede de quê? Te impede de ter liberdade, te impede de satisfazer suas vontades, te impede de dar algo melhor para a tua família. Quero que você observe lá no cantinho, lá no cantinho do slide, lá, se você observar lá no canto, tá o ícone do explorar. Nós estamos aqui explorando. Essa é a parte da metodologia da exploração. Nós estamos explorando aqui. Então, não ter dinheiro te impede de quê? Tá? E a terceira pergunta é, não ter dinheiro faz com que você... Então completa assim, ó, não ter dinheiro faz com que eu... Coloca aí. Não ter dinheiro faz com que eu... Completa, tá? E veja o quão pesadas essas respostas são. Aí nós estamos em um processo de exploração. Depois desse processo de exploração, a gente vai entrar no processo para enxergar. O que você descobriu por não ter dinheiro? A partir do momento que você respondeu aquelas 3 perguntas, o que você descobriu por não ter dinheiro? Agora eu quero saber o seguinte, como que você define o dinheiro? Define dinheiro para mim. Dinheiro é... Completa essa frase. Se esse complemento ele é negativo, qual a chance de um dia você conseguir juntar dinheiro, conseguir ter dinheiro? Se você dá um nome, eu já vi pessoas que dizem assim, dinheiro é o mal da humanidade. Cara, se é o mal da humanidade, você não vai conseguir ter. O teu sistema vai te preparar para não ter dinheiro. Ah, dinheiro é a arma dos corruptos. Dinheiro é a sedução dos bandidos. Como é que você define o dinheiro? Eu costumo definir que o dinheiro é o meio para eu alcançar todos os meus objetivos materiais. Dinheiro é o meio para que eu consiga ter o conforto que eu quero, preciso e mereço. Como é que você define dinheiro? Perceba a tua programação mental hoje para definir dinheiro. E aí depois você vai responder a outra. Dinheiro é? Que eu já tinha dito ela anteriormente, tá? O que o dinheiro é para você? Complementa isso, tá? Agora você vai começar a enxergar a tua relação com o dinheiro. Lembra que eu disse, você pode mudar a palavra dinheiro por dieta, relacionamento, por o que você quiser, tá bom? E aí você vai começar a entender também. Depois que a gente enxerga, a gente vai para o estruturar. Então vamos estruturar um passo a passo de como mudar. O que eu preciso fazer a partir de hoje? Talvez seja mudar o teu pensamento quando você fala de dinheiro, talvez seja mudar a tua linguagem quando você fala de dinheiro, talvez seja mudar alguns comportamentos específicos quando você está falando de dinheiro. O que você precisa mudar hoje? Ok? Então vamos lá. A partir de hoje, o que, se não mudar, vai fazer tudo piorar? O
O que você teve consciência aqui agora, que se não mudar, vai piorar absolutamente tudo. Pode ser uma, podem ser duas, podem ser três coisas, enfim, aí é contigo, tá? E outra, o que eu preciso evitar a partir de hoje? Por exemplo, vamos imaginar que você está pensando aqui, está falando do dinheiro, e aí você fala o seguinte, cara, eu vou evitar almoçar num lugar que passa na frente de algumas lojas, e aí eu sempre estou tentado a gastar, vou parar de almoçar no shopping, né? Porque ali passo num monte de lojas antes de chegar na praça de alimentação e acabo gastando mais do que o que deveria, enfim, é você entender a sua realidade. Para dar exemplos em cima disso, eu teria que dar 3.000 exemplos e talvez eu não desse o teu exemplo ideal ainda. Então, por isso você precisa pensar dentro do seu contexto especificamente, dentro da sua realidade. Aí a gente parte para o evoluir. Então, qual sentimento você precisa mudar agora com relação ao dinheiro? Essa é uma resposta fundamental. E qual sentimento e emoção mais te atrapalha com relação ao dinheiro? E por último, para fechar, qual sentimento e emoção mais te ajuda com relação ao dinheiro? Percebe? Então o que nós fizemos? Um processo estruturadinho. Por isso eu pedi para você papel e caneta, para que você consiga fazer esse processo, para que você consiga estruturar isso. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso e entende esse processo, você vai começar a provar transformações como milhares de pessoas já provaram. E aqui eu trouxe um estudo de caso de quem aplicou e conquistou o que tanto buscava e o que tanto sonhava. E aí eu quero te mostrar aqui, eu quero que você veja um caso de uma pessoa que fez todo esse processo de transformação para você conseguir entender o quanto isso é possível. Vamos comigo? Então vamos lá. Sou Victor Vitali, tenho 30 anos e vocês vão conhecer a minha história que traga inspiração para que você consiga conquistar os resultados assim como eu estou conseguindo. Depois de vários trabalhos que eu já tive, de recepcionista, de técnico em informática, já trabalhei de garçom, já trabalhei carregando gelo. O meu último trabalho, antes dessa profissão atual, era instalando antena, passando cabo de rede, instalando roteadores. E eu me virava com isso, né? Era meio que um bico para conseguir o dinheiro. O que eu faço hoje? Eu coleciono realizações. É isso que eu defino minha profissão. Colecionar a realização. E eu faço isso utilizando técnicas de coach, de business coach, né? As realizações que eu coleciono são de empresas e então é assim que hoje eu estou me definindo cada vez mais. E cara, assim, é difícil, pouca perspectiva, muita crença limitante, muita gente alimentando assim um insucesso, né, fazendo a gente acreditar de que é isso. Tu passa cabo, então é isso. Tu passa cabo, acabou. Então era isso que eu sentia com a minha profissão anterior e era isso que eu fazia de fato. Eu passava cabo e tá bom, o que entrar, fechou e acabou. Em 2015 eu tive o primeiro contato com o coach, por um hobby que eu tenho, que é de fazer modelos de negócio e tudo. Eu tenho uma ideia para o negócio e aí eu quero botar no papel, quero levar adiante, mas até então não tinha levado porque, na minha visão, eu não era capaz. Eu estava tentando abrir alguma coisa de posicionamento de marca, ajudar as pessoas a se posicionarem, porque eu nunca fui quadrado, eu sempre gostei de seguir as tendências da minha cabeça, do jeito que eu pensava, do jeito que eu fazia, e isso é muito restrito numa sociedade que segue um padrão, né? E depois continuei minha vida normalmente, não abri a empresa porque, né? Limitação, não posso, só que gente que tem dinheiro consegue, só rico vai botar pra frente, porque precisa o pai, enfim. E aí de 2015 pra cá, eu fiquei nesse trabalho anterior e não pensei nada a respeito de coach. Cara, vai, acredita, tenta, tu nunca fez, como é que tu diz que não pode ser? Então eu me conectei com o coach novamente e conheci a Slack e vi que a abordagem dela era totalmente de acordo com o meu estilo de vida. Primeiro, motivação. Eu acredito que a própria palavra motivação diz, motivo da ação. É diferente de entusiasmo. E eu não tô buscando entusiasmo, eu preciso de motivos para as minhas ações.
E a Slack me mostrou isso, ó, os motivos que você tem são esses, e o que a gente tem para te ajudar a entrar em ação de fato é isso aqui. Então, poxa, ali na hora eu já é aqui que eu vou ficar. Outras abordagens que me surgiram foram de, você vai ter uma vida transcendente. Não quero isso. Quero ter uma profissão, quero seguir uma carreira, que eu possa ser pleno, que eu possa com técnicas sérias. Se eu for um coach transcendente e ficar pulando na frente de um palco e querendo que as pessoas sintam uma vida plena por eu falar alto ou colocar músicas de impacto, a hora que acabar isso, acabou o meu trabalho. As pessoas vão chegar em casa e elas não vão ter eu lá pulando na frente delas e vamos lá, tal. Então, isso não gera resultado. Isso pode gerar ações imediatas, mas não ações consistentes, que é diferente da formação que eu tive. E além da Slack me mostrar esse posicionamento que eu poderia ter com as técnicas que eles nos dão nas formações, me deu também coisas novas, inimagináveis, assim, ó. E se você trabalhar assim? Nós da Slack estamos trabalhando assim. Você pode fazer também. Então, assim, ó, o cara me ensina a ser concorrente dele. E ele quer isso. Por quê? Porque o mercado precisa disso. O mercado precisa de coaches sérios, que quebrem um certo paradigma que está se criando dessa abordagem muito motivacional. E aí as pessoas, e o técnico? Tá, agora eu sou um coach, mas como é que eu vou abordar alguém para vender o meu processo? Como é que eu vou me posicionar? E se eu quiser ter uma marca, como hoje eu tenho? E se eu quiser ter, como é que eu vou posicionar essa minha marca? O Sullivan me ensinou. Prospectar cliente, a fazer o fechamento de vendas, a fazer o pós-venda, a venda antes da venda, enfim. É uma bagagem que sozinho, sem dúvida, eu não conseguiria. Ou teria que fazer mais uns 5, 10 cursos para aprender tudo que eu aprendi. Isso não traz só uma questão profissional. Agora eu me sinto uma pessoa que tem a esposa, o filho, a profissão, entendeu? Que era o que faltava antes. Eu tinha esposa, filho, as contas e não tinha profissão. Victor antes um cara sem perspectiva, que não conseguia nem pensar em comprar um carro novo, porque a gente tem que financiar um carro para comprar e fazendo bico não tem como pagar o financiamento. E o de hoje, eu posso sim planejar a casa que eu quero morar, o carro que eu quero ter e sem financiar, porque o modelo de negócio que eu estou criando, conforme o Sullivan orientou, me possibilita que eu prospecte meu faturamento para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então eu me sinto aposentado com 30 anos, porque hoje, quinta-feira, eu me programo, posso me programar, porque a minha renda faz com que eu tenha uma programação. Não, se eu não atender de repente alguém aqui, quiser tirar 2 semanas de folga, eu posso tirar, que não vai me comprometer. Hoje, a minha vida é o seguinte, eu acordo, eu tenho a minha atividade física, que hoje eu posso fazer, então eu posso pegar meu filho, minha esposa, posso pegar meu cachorro, né, Ório, que está aqui com a gente. E essa é a minha profissão, fazer ali um estudo de um coach que eu vou atender, fazer uma projeção de marca e isso tem me enraizado muito nas minhas questões pessoais. Eu me sinto assim, pleno, essa é a palavra. Aplicar o que aprendeu, o que fez para ser feliz. Então, definição, plenitude. Estou pleno dentro de uma profissão, de uma carreira, mudou. Realização pessoal, me sentindo uma pessoa íntegra, com todos os requisitos que uma pessoa de sucesso deve ter, e profissionalmente, ascensão financeira, segurança, estabilidade, enfim, tudo que uma boa carreira, um profissional que está disposto a de fato pôr em prática o que aprendeu, vai colher aí futuramente. E antes que você diga, mas foi só ele, e não foi apenas ele, mas não foi apenas ele mesmo, e eu vou te provar isso agora, tá? Então não foi só essa pessoa. Então olha só, aqui nós temos mais 4 pessoas que conseguiram essa transformação. Nós temos a Silvia, que é do Rio Grande do Sul, o Jário Martiniano, consultor, palestrante,
que é lá de Recife, a Renise, que é uma psicóloga, que conseguiu todo esse processo de transformação, a Andrea, que é uma advogada, tá? Ah, mas foram só eles. Não, tem mais. Nós temos o Rodrigo, que é do Maranhão, a Carla Bensfeld, que é do Rio Grande do Sul, a Helena, a Shirley. Nós temos milhares e milhares de pessoas que já conseguiram esses resultados, tá? E eu vou te mostrar isso na prática, vou te mostrar essas pessoas na prática. Observe o seguinte, lembre que a minha virada foi em 1998, e eu fiquei 98, 99, 2000, 2001, para conseguir empreender em 2002. Então foi investimento de tempo, muito desgaste físico, muito desgaste emocional, muito estudo, muito empenho, muita dedicação para conseguir, depois de 4, quase 5 anos, empreender e trazer uma metodologia que faz a diferença e que, obviamente, veio sendo lapidada de lá até aqui. Então, nós estamos falando de uma metodologia que é utilizada há 23 anos por inúmeras organizações, empresas nacionais, multinacionais e também órgãos do governo, e por mais de 98 mil pessoas em treinamentos abertos, como eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, entenda, eu quero que você me diga o seguinte, quanto vale um programa onde tudo o que este programa faz é eliminar as suas crenças limitantes, te apoiar a construir crenças fortes sobre dinheiro, te apoiar com estratégias consolidadas e validadas de desenvolvimento do equilíbrio emocional, um programa que vai te ajudar a conquistar relacionamentos que sejam duradouros e que, principalmente, vai te mostrar de maneira profunda os seus principais sabotadores e os seus principais motivadores. E de quebra ainda, nós vamos te oferecer uma nova possibilidade de carreira. E aí eu te pergunto, quanto vale tudo isso? Essa é a pergunta a ser respondida. Quanto vale? E eu te digo mais, presta atenção aqui, ó. Quanto vale o seu equilíbrio emocional? Quanto vale a sua prosperidade financeira? Quanto vale um relacionamento digno? Quanto vale conquistar hábitos que sejam saudáveis? Quanto vale se livrar de vez, definitivamente, da procrastinação? Quanto vale se livrar dos sabotadores, aqueles sabotadores inconscientes que te impedem de crescer? Quanto vale descobrir o seu propósito de vida? E afinal de contas, quanto vale dominar os aspectos mais profundos da sua mente? Quanto vale tudo isso? E quanto vale descobrir principalmente a sua fonte de motivação? O que verdadeiramente te move? O que gera movimento na sua vida? Quanto vale ter 5 certificações internacionais no seu currículo como um grande diferencial competitivo no mercado? Quanto vale tudo isso? Você consegue mensurar qual o valor de tudo isso? Quanto vale tudo isso junto e tudo isso e o quanto tudo isso pode te proporcionar? Quanto vale tudo isso? Essa é a pergunta a ser respondida. Você consegue mensurar qual seria o impacto hoje na sua vida se você tivesse tudo isso na palma da sua mão? Se você tivesse tudo isso à sua disposição? Eu posso te dizer que a mudança, ela é brutal, ela é muito significativa. E eu posso te dizer com conhecimento de causa, porque eu passei por tudo isso desde 1998, como eu te mostrei aqui ao longo dessa aula. Agora eu preciso te dizer que você sabe que tudo isso, né, você já viu aqui que tudo isso vale 24.191. E é exatamente este valor que mais de 98 mil pessoas já investiram, tá? E não se arrependeram de nenhum centavo, e não se arrependeram de absolutamente nada, como você viu nos estudos de caso que nós fizemos aqui. Então a questão aqui é, o tempo que você está aqui comigo mostra o quanto você é dedicado, o quanto você é empenhado, o quanto você é empenhada, o quanto você quer alcançar resultados diferentes. Senão você não estaria aqui esse tempo todo comigo se você chegou até essa etapa da aula. E por conta disso, tá? Eu vou fazer para você que está aqui comigo uma oferta muito especial. Mas essa oferta ela é válida exclusivamente para você que esteve nesta aula comigo este tempo todo
entendeu diversos aspectos, entendeu diversos fatores, já sabe de uma certa forma como dar o próximo passo e essa oferta especial, ela é para você. Então observe o seguinte, nesta oferta especial, você vai ter acesso a tudo isso que eu mencionei, a toda aquela lista, você vai ter acesso a absolutamente tudo, tá? Não por R$ 24.191. Você vai ter acesso a tudo isso por R$ 4.997 à vista ou 12 vezes de R$ 499,70. Então essa é uma condição para você que investiu tempo e se dedicou para estar aqui comigo. Pegou caneta, pegou papel, anotou, esteve aqui presente, sabe? Participou aqui da aula, realmente engajado e motivado, querendo resultados. Então essa condição é para você. Ao invés de R$ 24.191, você vai investir R$ 4.997 ou 12 vezes de R$ 499,70. Condição exclusiva desta aula, condição exclusiva deste momento aqui comigo. Em algum lugar dessa página aqui está abrindo um formulário para você, você vai preencher esse formulário e o meu time vai te atender, né? Obviamente que não tem dúvida, eu já te expliquei tudo o que vai te proporcionar, então é basicamente para o meu time te guiar no teu processo de matrícula para que você esteja ou presente aqui comigo em São Paulo, para que você esteja ao vivo via Zoom ou para que você tenha acesso agora, imediato, ao conteúdo gravado e já comece a estudar sem precisar esperar que o evento presencial aconteça. Então essa condição especial é para você. Parece um formulário aqui em algum lugar dessa página, vai aparecer um formulário se já não apareceu, tá? Então rola para baixo, rola para cima aí, faz como você quiser que você vai achar esse formulário. Preenche todos os dados rigorosamente, de maneira correta, que o meu time vai facilitar a tua entrada. Combinado? Essa é a tua chance de dar o próximo passo. Eu, na verdade, aqui eu tinha duas escolhas dentro de todo esse processo, né? E agora, você tem também duas escolhas. Eu lá em 1998 eu tinha duas escolhas e eu fiz a minha. E é por isso que eu conquistei o que eu conquistei, transformei o que eu transformei e cheguei onde eu cheguei. Você está tendo a mesma oportunidade, é o que eu disse para você. 1998 foi o meu ano da virada. Este ano é o seu ano da virada. E sempre em anos de virada a gente tem opções. A gente tem a escolha 1 e a gente tem a escolha 2. Na escolha 1 é você se deparar com alguma coisa, entender que aquilo faz sentido, perceber o quanto aquilo pode transformar você, mas você pode completamente ignorar todas as informações que foram passadas aqui para você. Tudo que você obteve aqui na última 1 hora, você pode simplesmente ignorar e não fazer absolutamente nada. Ou você pode fazer a escolha 2. Na escolha 2 você vai optar por confiar em mim, você vai testar e ver se vai funcionar para você como funcionou para mais de 98 mil pessoas. Eu lá em 1998 eu me deparei com uma oportunidade e eu poderia abrir mão de tudo aquilo que eu tinha visto ou eu podia investir tempo naquele processo para eu conseguir uma transformação. E eu fiz a escolha 2. E eu espero que você também seja inteligente o suficiente para fazer a escolha 2 e para que você dê de fato o próximo passo. Tá? Esse é o seu momento, esse é o seu ano da virada, assim como 1998 foi o ano da minha virada. Esse é o teu momento. Essa é a hora de você fazer a escolha certa e dar o próximo passo. Então, como eu já te disse, em algum lugar dessa página tem um formulário para que você preencha e o meu time facilite a sua entrada ao programa, tá? Então observe o seguinte, agora imagina se não funcionar para você. Imagina que você está com essa dúvida agora. E se não funcionar para mim? Deixa eu te dizer uma coisa, sem problemas. Você vai ter, se você entrar no gravado, você vai ter 7 dias de garantia. Sem pegadinhas, sem letras miúdas, sem absolutamente nada. Você vai ter 7 dias, você vai entrar e vai consumir o programa. Se em 7 dias você entender que não faz sentido para você, você manda um e-mail e a gente cancela a sua matrícula. Zero problema e devolve 100% do seu investimento. 7 dias de garantia no conteúdo gravado. No conteúdo online, ao vivo via Zoom ou no presencial, você tem a minha garantia do primeiro dia até as 14 horas. Então você vai entrar às 9 da manhã e vai até as 14 horas. Se até as 14 horas do primeiro dia você não estiver satisfeito e entender que aquilo não é para você, você pede o cancelamento por e-mail, formaliza o seu cancelamento por e-mail e nós devolvemos 100% do seu investimento. É simples assim. Objetivo, direto e transparente, como nós já fomos com mais de 100 mil pessoas. Entende?
Ninguém quer aqui você insatisfeito dentro do programa. Não, eu quero você engajado, motivado e alcançando os resultados que você quer, merece, precisa e passou da hora de ter. Então, simples assim. Vou repetir. No gravado, você tem 7 dias. No ao vivo via Zoom ou no presencial, você tem garantia até as 14 horas do primeiro dia. Simples, tá? Sem letra miúda. Ah, isso não é para mim, não quero nem saber quais são os seus argumentos. Você vai falar assim, quero pedir cancelamento. Acabou. Você devolve o material, cancelamento vai ser feito. Combinado? Agora eu quero te propor um desafio. Observe o seguinte, ó. Vale a pena, pergunta o seguinte, vale a pena apostar alguns minutos do seu tempo para você comprovar isso? Imagina o seguinte, ó, se tudo o que eu te disse, se 100% do que eu te disse não acontecer apenas 50%, eu tenho certeza que já vai ter valido muito a pena e que não se compara absolutamente nada com o investimento que você vai fazer. Vou fazer diferente. Vamos imaginar que não aconteça 100% do que eu disse e que aconteça 25% do que eu disse aqui. Já vai ter valido muito a pena para você, comparado ao investimento, à relação custo-benefício. Eu tenho certeza disso. E para isso, você precisa dar o próximo passo e fazer exatamente como mais de 98 mil pessoas já fizeram. Preencher o formulário e o meu time facilitar a sua entrada ao programa. Não tem segredo, não tem letra miúda, tem absolutamente nada. E esse é todo o processo, todos os benefícios, tudo que você vai ter na sua mão ao se inscrever. Lembrando que tudo isso tem um valor de investimento de R$ 24.191, né? Como você já viu, como eu já te expliquei detalhadamente. Eu vou deixar aqui para você dar um print nessa tela, para você conseguir ler isso aí com calma, para você observar essa lista, para entender todos os benefícios que esse programa vai proporcionar para você, tá? E sabendo que isso aqui tem um valor de investimento de R$ 24.191. Tão simples quanto isso, tá? Tão simples quanto isso. Então saiba o seguinte, eu vou fazer uma questão aqui para você, que está aqui, que é o material do programa para te apoiar no teu processo de desenvolvimento. Não importa se você vai para o presencial, não importa se você vai para o online via Zoom e não importa se você vai para o gravado. Você entrando nessa condição de R$ 4.997 à vista ou 12 vezes de R$ 499,70, você vai receber na sua casa o kit de aluno. O que é o kit? Aqui tem uma estrutura de diálogo do programa, que é um processo de comunicação que você vai aprender, e além da estrutura de diálogo, você vai receber 2 livros como esse, tá? Observe aqui, ó, são 2 livros registrados na Biblioteca Nacional, metodologia única, tá? O módulo 1, ele é o módulo gravado via Zoom, ao vivo via Zoom, ou módulo presencial, tá? Ou módulo presencial, tá aqui, módulo 1. Se você vai entrar no gravado, também lá tem uma divisão, módulo 1 e módulo 2. Então você recebe esse livro, mais este livro do módulo 2. Aqui dentro você vai ter absolutamente todas as ferramentas, todo o conteúdo do programa para você. Módulo 2, tá? E módulo 1. Este é todo o conteúdo do programa. Então aqui, só para você ter uma ideia, o que nós temos aqui, ó, de estudo, de processo de desenvolvimento, de tudo muito bem estruturado para você dentro do programa que vai definitivamente fazer a grande diferença no teu processo de crescimento e de desenvolvimento. Esse kit, ele normalmente tem um valor de R$ 697. Você, entrando nessa condição especial que eu estou fazendo deste programa agora para você que esteve aqui nessa aula comigo, você vai receber esse material na sua casa, via Correios, tá? As 2 apostilas do programa, mais a estrutura de diálogo. E esse material vai ser enviado no ato da sua matrícula. Você fez a matrícula, você vai receber esse material. Então, 697 mais frete por nossa conta. Esse material vai ser bônus para você, ok? Então, esse bônus, tanto esse bônus quanto essa aula, obviamente, eles vão ficar no ar por pouquíssimo tempo. Essa é a tua oportunidade de dar um passo e fazer parte do programa, tá? Que vai definitivamente trazer para você grandes resultados e resultados muito significativos. Eu quero deixar um grande abraço para você que esteve comigo até aqui.
Eu quero deixar um grande abraço para você que até aqui dedicou tempo para a sua transformação, para o seu crescimento pessoal e te dizer que a tua jornada de transformação, ela foi dada apenas o primeiro passo. A tua grande maratona de transformação começa agora e eu vou caminhar, ou melhor dizer, correr com você nessa maratona, lado a lado, te apoiando e eu tenho certeza que ficaremos juntos por 12 meses em uma jornada de crescimento e de transformação. E eu quero te ver lá dentro da nossa área de membros exclusiva, você fazendo network com todos os nossos alunos de mais de 42 países e sendo mentorado por mim ao vivo todos os meses depois da nossa imersão, seja ela presencial, seja ela ao vivo via Zoom ou seja ela gravada. Vai ser um imenso prazer te apoiar como seu mentor e eu te vejo lá dentro da área de membros. Um grande abraço e até mais!